Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje vai ser vídeo de cama. É isso aí. Eu já tô aqui na minha cama, no meu quarto. E o dia hoje foi normal, né, de trabalho. Levantei cedo, tomei um banho, né. Ontem eu cheguei, conversei um pouco com vocês, aí eu fiquei aqui na cama, né, sentindo aquelas coisas que eu falei pra vocês, mas assim, né, colocando a cabeça no lugar mesmo, voltando pra mim, pra dentro de mim, a minha rotina, a minha vida, né, porque isso aqui é a minha vida. E aí eu fiquei pensando sobre pessoas que passam pela nossa vida, né, vão passar pela nossa vida, e às vezes a gente abre a nossa casa, recebe as pessoas na nossa casa e um dia elas vão embora. E aí a gente se sente vazio, né? Porque a gente recebeu essas pessoas aqui. E aí eu tava pensando muito sobre isso, sobre o desconforto que é quando a gente fica, né? Quando vem alguém, passa pela nossa vida e aí resolve que não quer mais permanecer e vai embora. Aí depois você se recupera, né? Porque quando eu vim pra essa casa aqui, eu vim num relacionamento. Quando eu vim morar aqui, eu estava num relacionamento que quase completou 6 anos, né? E quando a gente veio pra cá, a gente morou aqui ainda uns 2 anos pra completar 3. Precisava bocejar. Vergonha, mas eu vou falar, precisava bocejar. Eu até acho bom, sabe, quando eu tenho esses sonos assim, porque eu quase não durmo, né? Eu não sei se é por causa que eu acho que eu tô na menopausa, né? E então, também pela idade, né? É normal da vida. Eu tô até fazendo reposição hormonal, falar nisso, daqui a pouco eu tenho que tomar meu remédio, passar os cremes ali, esperar secar um pouquinho pra poder dormir. E o remédio me ajuda muito a dormir, né? Graças a Deus, já passei pela fase daqueles calorões, né? Não tem aqueles calorões mais. Mas enfim, vamos voltar aí no assunto. Vocês sabem que gente, eu vou falar uma coisa aqui com vocês antes de qualquer coisa. Eu fico aqui falando assim, vocês sabem, né, isso. Aí eu penso assim, será que eu falei isso aqui? Ou será que eu falei isso lá no outro canal? E aí, então, eu vou começar a falar aqui tudo de novo, porque eu sei que veio gente lá do outro canal pra cá, mas assim, eu não sei tanto de gente nova que tem aqui. Se Deus quiser, vai chegar muito mais gente nova, né? Então eu vou falar como se eu estivesse falando da primeira vez, tá, gente? Então, assim, eu já passei pela fase dos fogachos, né? E, assim, graças a Deus eu tô bem, né? Eu tenho muita insônia, muita. E, assim, eu acho que essa fase da insônia já veio quando a gente veio pra cá. Quando a gente veio morar aqui, né? Que a gente veio morar aqui quase 3 anos atrás. Menina, eu não sei se já fez 3 anos, sabe? Eu vou até perguntar pro meu filho, porque a gente veio pra cá na época do aniversário dele. Eu vou perguntar pra ele. Mas enfim. E aí eu vim num outro relacionamento pra cá, nessa casa. E aí, né, aí o relacionamento, passou os 3 anos, né, aconteceu o fim do relacionamento, que foi o meu segundo, eu considero divórcio, né, porque você fica tanto tempo com uma pessoa, pra mim é um divórcio. É o meu segundo divórcio, e aí, tá, eu vi a pessoa pegando as coisas e indo embora, né, e assim, aí me dá aquela sensação muito ruim, né? Eu fiquei assim 1 mês na casa da minha mãe pra eu poder me recuperar, tudo, porque eu fiquei bem abalada, sabe? Eu fiquei, gente, é porque desculpa que tá assim, é porque eu tô com o tripé segurando aqui. Eu fiquei bem abalada com o fim desse relacionamento, né? E tá, mas aí a gente tem que seguir a vida e tudo. Minha família me deu muito apoio, cuidou de mim, né? Nessa época, que foi ano passado. E que parece que faz tanto tempo, gente, já aconteceu tanta coisa na minha vida depois que isso aconteceu, porque que não parece que foi ano passado. E aí, gente, então, e aí você via a pessoa indo embora, pegando as coisas, juntando as coisas, colocou no carro, e assim, era muita coisa, né, porque era um relacionamento longo, a gente morava junto, né, a gente não era um namoro que vinha de vez em quando, deixava uma coisa e outra, não, era um relacionamento, então você vê a pessoa juntar as coisas e ir embora. E aquilo doeu muito, eu fiquei bem abalada, né, aí eu passei 1 mês na casa da minha mãe, né, fiquei lá 1 mês lá na casa dela, e me recuperando e tudo, aí quando foi depois de 1 mês eu falei, preciso voltar pra casa, né? Tem que voltar, tem que encarar. E aí naquela época eu ficava pensando assim, gente, como que eu vou fazer? Como que eu vou voltar? O que eu vou arrumar, né? E aí
Só que aí, gente, eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Foi bom, porque assim, né, eu tive cuidado de mãe, foi gostoso, assim. Mas foi um gostoso que eu nem curti muito, porque tava tão coisada que eu nem curti muito esse cuidado. E aí eu tive que voltar. Aí quando eu voltei aqui, eu tive que voltar. Quando eu voltei aqui pela primeira vez, eu pedi pro meu irmão vir comigo, meu irmão veio. Aí, pra eu ver se eu conseguia ficar. Aí eu vim e a gente deu uma limpada na casa, né? Cheguei aqui, não foi legal. Aí demos uma limpada na casa e aí, vamos embora. Eu fiquei mais uns dias na minha mãe. E aí, voltei pra cá, né? Me readaptando, me acostumando. Mas mesmo assim, eu sempre trabalhei muito, né? E aí, nesse período, eu comecei a trabalhar de babá à noite, então eu quase não parava em casa. Então foi assim, eu fui me readaptando. Aí tinha períodos que eu ficava em casa, tipo final de semana, né? Que eu precisava fazer minhas coisas. Aí, mas mesmo assim, tinha uma coisa na casa de um irmão, eu ia na casa do meu filho, na época minha filha morava aqui. Não, já tinha mudado. Aí na casa da casa do meu filho, eu ia, né? E aí, tipo assim, eu ia indo, assim, né? Todo dia na casa de alguém, fazendo alguma coisa, ocupando a minha mente. Aí o pessoal, a minha família viajava, eu ia junto. Aí vamos pra tal lugar, eu ia junto. Vamos fazer isso, eu ia junto. Eu sempre junto, fazendo tudo com todo mundo. E aí, quando, né, tudo passou, as coisas foram voltando ao normal, né, e tal. E aí foi quando eu conheci essa outra pessoa desse relacionamento agora, que aí a gente ficou esses meses juntos. E quando eu vi, né, ele pegando as coisas, eram poucas coisas, né? Era uma peça de roupa que tava aqui, que tava no varal, era um desodorante, eram pouquíssimas coisas, sabe? Mas assim, parece que doeu igual e do mesmo tamanho. E assim, são os nossos traumas, né, gente? São as nossas dores, são as coisas que a gente carrega na nossa vida, né, de muito difíceis. E assim, às vezes elas doem, mas elas doem do jeito que doeu a primeira vez, que doeu muito, que foi a hora do seu trauma, que foi a hora que você levou a pancada. Trauma nada mais é do que um machucado. Quando você já viu no hospital, fala assim, um trauma tal, né? É porque você levou uma pancada, né? Qualquer coisa, você acidentou e traumatizou. Ficou um trauma na sua pele, no seu corpo. Só que o trauma que a gente tá falando aqui é um trauma emocional, é um trauma lá dentro, na sua alma, na sua emoção, na sua mente. Então, quando eu vi acontecendo de novo, né, essa semana agora, gente do céu, mas foi um troço de arrebentar, um troço de arrebentar. E aí eu tava pensando sobre isso, sabe, poxa vida, né, será que, olha só o que a mente da gente faz com a gente, cuidado com isso, tá, gente? Será que eu vou ser sempre a pessoa que vai ficar, né, a partir de agora? Será que, porque na separação lá do meu outro relacionamento, lá do pai dos meus filhos, eu saí de casa. Então, assim, foi muito, muito diferente. Foi muito difícil, mas não foi tão difícil quanto esse relacionamento de 6 anos aí, porque eu fiquei. Eu não fui, entendeu? Eu não saí do local, onde era a convivência. Eu continuei no lugar, agora sozinha, tendo que me virar sozinha, estar sozinha, aprender de novo tudo sozinha, aprender mesmo, porque, né, eu vim aqui, eu não vim pra cá morando sozinha, eu vim pra cá morando com alguém. E aí o relacionamento acabou e eu me vi sozinha, tendo que aprender como que era morar sozinha. E aí você se vê assim, caramba, com 50 anos morando sozinha, sabe? E assim, é uma coisa, às vezes a gente se desmerece tanto, né, no sentido de tipo assim, poxa, né, cheguei a esse ponto da minha vida, achei que eu ia estar assim, ou assado, e tô aqui, morando sozinha. Aí eu comecei a pensar assim, larga de ser maluca, Luciana. Você fez tanta coisa da sua vida. Você criou 2 filhos incríveis, maravilhosos, sabe? Você viveu anos e anos se dedicando à família, à casa, aos seus pais, né? No caso, o pai dos meus filhos, né? Que na época era meu companheiro, né? E você se desmerecendo desse jeito de tipo assim, ai, nossa, tô com 50 anos, porque assim, você já coloca naquele seu pensamento, poxa, tô velha, né? Tô velha, já era pra eu estar com alguém, era pra eu estar vivendo um companheirismo, só que aí, nosso pai, só que aí a gente não pensa, porra, agora é hora de você viver, né?
De repente, as pessoas estão na sua vida, estão atrapalhando você viver. Porque quando você está com alguém, você automaticamente você se dedica a essa outra pessoa, né? E assim, gente, desde que eu me entendo por gente, deixa eu ver. Pelos meus 12 anos, que eu comecei a entender que eu existia nesse lugar, né? A primeira lembrança minha de entendimento, né? Porque eu tenho flashes de lembrança, assim, de mais nova, mas assim, muito rápido, tipo assim, fiz uma caixa de brinquedo, montei uma caixa, coloquei uns fogãozinhos, brinquei e tal, e acabou a lembrança. Não sei o que eu fiz na hora que eu saí dali, não sei pra onde que eu fui, se eu tomei banho, se eu perdi. A única lembrança é tipo assim, ó, existe essa imagem na minha cabeça e acabou, entendeu? E aí, quando eu me entendi por gente, era lá pros meus 12 anos, que eu lembro que tava tendo uma reforma na minha rua, né? Eles estavam asfaltando, colocando bloquete, né? E aí eu lembro exatamente que a partir daquele momento ali que eu começo a lembrar de mim como gente. 12 anos, e aí, tipo, né? Eu trabalho desde muito nova, né? Desde muito nova em que eu cuido de pessoas, né? Eu precisava de caderno para escola, eu fui trabalhar na casa de uma moça que era em frente à casa da minha mãe, cuidando das filhas dela, sabe, 2 meninas. Então assim, desde muito nova, cuidando de pessoas. Aí cuidava dessas meninas, cuidava da casa da minha mãe de um certo jeito, porque minha mãe mandava, né, cuidava dos meus irmãos, né, que eu fui filha, mas meu irmão do meio nasceu, eu tinha 4 anos, eu nem me entendia por gente. Então assim, quando eu acordei, eu já estava cuidando dos meus irmãos, já cuidava deles. E aí, se eles assistirem esses vídeos, eu vou falar que eu batia muito neles, eles sempre falam isso. E eu não lembro disso, eu não lembro de ter batido neles. E aí, talvez seja a única lembrança que eles tenham, né, marcante. E aí, desde muito cedo cuidando de todo mundo, sabe? E aí, de repente, agora, com 50 anos, é a hora de eu cuidar de mim, de eu olhar pra mim, né? De eu ver o que eu quero pra minha vida, do que eu quero pra mim. A única coisa que eu sei é que eu queria muito um amor. Um amor tranquilo, um amor que me fizesse sorrir, que eu pudesse dedicar todo o meu carinho, né? Que eu pudesse entregar todo o meu carinho e que também fosse assim pra mim, né? Sabe, assim, às vezes as pessoas pensam que a gente, por ser mulher, e a gente por, né, talvez estar nessa idade de 50 para 51 anos, né? E a gente querer um relacionamento do jeitinho que a gente quer e merece, porque se a gente quer, é porque a gente merece, né? Porque senão a gente aceitava qualquer coisa, né? A gente aceitava qualquer situação. A gente engolia qualquer sapo para estar com alguém. E se chega um momento da sua vida em que você não aceita qualquer coisa, né, qualquer situação que te machuca para estar com alguém, você prefere estar sozinha, é porque você sabe o que você quer, o que você merece. E aí, né, você... Às vezes as pessoas falam as coisas, né, igual eu ouvi, né, alguém falou pra mim, não vou falar o nome não, mas alguém falou pra mim assim, mas você... É tipo assim, que eu tava querendo demais. Eu falei, gente, eu não tô querendo demais, eu tô querendo o que eu mereço. Eu tô querendo o que eu mereço, porque eu sei o que eu dou, o que eu entrego, né? Então, tipo, eu não acho que eu tenho que aceitar menos do que eu mereço, menos do que eu entrego, né? Tipo assim, né? E para que outras pessoas fiquem confortáveis ou somente para ter uma companhia. Eu não acho que eu tenho que fazer isso. Eu não acho que eu tenho que viver assim. Eu vi a minha mãe vivendo assim porque ela tinha 3 filhos para criar. Minha mãe, se eu contar as histórias que a minha mãe viveu, as coisas que a minha mãe passou, porque ela não tinha mais ninguém no mundo, e então ela não podia se ver sozinha, não porque ela não tivesse capacidade de ficar sozinha, mas porque ela tinha 3 filhos para criar, e aí ela teve que tolerar uma vida inteira de sofrimento por causa dos filhos que ela tinha. E aí, quando os filhos cresceram, né, ela tinha a oportunidade de ir embora, mesmo assim ela continuou, por causa do quê? Por causa do costume, por causa de não saber mais, né, viver sem a pessoa, talvez sem entender da dependência emocional, talvez sem entender que ela podia se libertar, mas ela foi envolvida por uma conversa, por uma situação de tipo... Nossa, gente, meu pai era muito... Eu não sei se ele era
que ele era, sabe? Mas meu pai, ele fazia uma lavagem cerebral na minha mãe muito grande. E às vezes eu ficava vendo aquilo, eu já adulta, né? Porque eu criança não podia fazer nada. Mas eu já adulta vendo aquilo, eu ficava assim, gente, como que pode? Como que pode? E ele tentou fazer isso comigo também, sabe? Quando eu fui contar pra ele que eu tinha me separado, ele falou que eu ia... Aí eu falei assim, mentira. Só que meu pai já estava com Alzheimer. Só que foi num momento de lucidez que eu contei pra ele, né? Que ele perguntou e eu contei pra ele. E aí eu falei assim, não. Ele falou assim, cadê fulano? Eu falei assim, não sei. Ele falou, como assim? Eu falei assim, não sei, a gente não tá mais junto. Aí ele olhou pra mim assim, né, a gente tava na mesa do almoço. Ele olhou pra mim assim e falou assim, ué, mas por quê? Eu falei, porque a gente não dava mais certo. Então a gente resolveu separar, cada um seguiu sua vida. Aí ele perguntou, né? Onde que eu tava morando, o que eu tava arrumando. E na época eu tava morando lá na kitnet, na casa da minha irmã, do meu irmão e da minha cunhada. Falei, tô morando na kitnet e tal. E aí ele pegou e falou assim, tá bom, tá certo. Aí ele pegou e falou assim, mas você não nasceu pra viver sozinha, não. Você vai ficar maluca, você vai se desviver. Aí eu olhei pra ele assim, né, porque eu sempre tive não, né, quando eu tive conhecimento de que palavra tem poder e que principalmente palavra de pai e mãe são palavras de poder pra gente, né, pros filhos, eu fiquei muito indignada com aquilo, dele falar aquilo comigo. E pior que eu não podia nem cobrar, né, porque ele tava doente. E aí, mas eu falei assim, não, que isso, como assim, eu não vou nada, eu amo viver, eu gosto de viver. E ele falou assim, mas você vai ver, você não vai aguentar não. E ele tentando colocar isso na minha mente, sabe? Tipo, pra eu voltar. Só que meu pai, eu já tava uma mulher velha, já tinha o quê? Meus 40 e... Quando eu me separei, eu tinha 43 pra 44, por aí. E aí, meus filhos criados, né? Tudo resolvido na vida. Eu não saí de casa igual uma maluca pra me separar, não. E aí, eu vendo ele fazendo aquilo e sabia que ele tinha feito isso com a minha mãe a vida inteira. Ele fez uma lavagem cerebral na minha mãe a vida inteira. Então minha mãe não conseguiu sair dessa prisão. E aí às vezes eu fico pensando assim, será que as pessoas querem que as outras pessoas vivam infeliz só pra poder sustentar o ego delas? De tipo, sabe, nossa, pai, gente, é tão absurdo, sabe? É tão absurdo que dá até vergonha de falar. De que, já me separei 2 vezes, né? Então, tipo, será que não tá na hora de você reduzir o nível da sua exigência, né? Falei, caramba, que loucura um negócio desse, cara. Como assim reduzir o nível da minha exigência? E aí, eu ouvi que talvez a gente devesse, nós mulheres, né? Porque pra mim, quando tá falando com uma mulher, tá falando com todas. Que nós mulheres devemos diminuir o nosso nível de exigência, e porque a coisa tá feia, a pista tá salgada. Cara, que fique salgada, que morram no sal. Tô nem aí, entendeu? Eu quero uma pessoa do meu lado pra eu ser feliz, entendeu? Desde quando eu me conheço por gente na vida, que eu venho vivendo relacionamentos, né, na adolescência, na fase adulta, na fase adulta, assim, jovem adulta, e agora na fase adulta. Mas quando a gente se relaciona com alguém, a gente tá procurando o quê, gente? A gente tá procurando a nossa felicidade, a gente tá procurando amor, a gente tá procurando que se encaixe com a gente. E assim, a gente corre, sim, um grande risco de olhar uma qualidade e, às vezes, deixar o que é importante pra gente, porque, poxa, mas pra que eu vou sair desse lugar se essa pessoa ela tem essas qualidades, assim, 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 mas não tem o que eu quero, o que eu preciso para ser feliz? Se ela não tem negócio aqui, se ela não pode me proporcionar o que é importante para eu ser feliz, e se mesmo que eu converse, ela ainda opta em manter, né, a posição dela, por que eu tenho que continuar? Se eu sei que eu não vou ser feliz, que eu não vou estar bem, entendeu? E assim, eu fico muito indignada no sentido de que nós mulheres temos que aceitar tudo. Qualquer coisa, a gente tem que aceitar. E agora eu tô falando de um modo geral, tá, gente? Não confundam as coisas. A gente tem que aceitar um homem que trai, a gente tem que aceitar um homem que olha mulheres na rua, e a gente tem que ver que um homem tá olhando uma mulher e ficar quieta. Ficar quieta, engolir aquilo dentro da gente. A gente tem que saber que a gente não é...
que tudo na vida dessa pessoa é mais importante e você é uma das últimas coisas ali que sabe lá Deus quando que ele vai lembrar que você existe, né? Que ele e os amigos são importantes, que sei lá, o trabalho é importante, os amigos são importantes, sei lá, jogar bola é importante, beber cerveja é importante, sei lá o que é mais importante, sei lá o que é mais importante. Na hora que ele chegar em casa, na hora que ele chegar em casa, na hora que ele lembrar que você existe, na hora que ele tomar o banhozinho dele, botar o pijaminha dele, deitar na caminha, e aí ele olhar pro seu lado e te dar um beijo de boa noite. E aquilo ali é o que você vai ter, é o que sobrou pra você. E a gente tem que se contentar com isso, gente. Ah, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. A gente merece. E não tô falando só de mulher, homem e mulher, porque tem mulher que também faz umas coisas dessas, entendeu? Mas eu tô falando do lado da mulher. A gente quer ser feliz, a gente quer ser amada. Tem mulher que quer ser amada de outras formas, da forma que o homem vai e faça tudo que ela precisa que faça, e ela enxerga isso como amor e tá tudo bem. Porque talvez esse homem seja o homem carinhoso, entendeu? Esse homem, mesmo ele sendo o cara do serviço, ele seja o cara carinhoso, que faz tudo e ainda supre a necessidade dela de carinho. E talvez ela não seja uma pessoa que goste de receber tanto carinho, mas gosta de receber. Que a pessoa vai lá e faz isso, faz aquilo outro, e vai no mercado e volta e traz, e sei o que, sei o que. Que isso é importante, que isso é bom. Gente, mas são modos de amar. Cada um tem o seu modo de amar. Cada um é feliz de um jeito, né? E o meu jeito de ser feliz é esse. E eu não acho que eu tenho que diminuir, né? Diminuir o meu padrão, diminuir o meu nível de escolha de emocional no relacionamento, porque a pista tá salgada, porque é uma pessoa boa, já tava bom, tava ótimo, você tá doida? Né? Com tanta coisa ruim que tem aí pra fora. Gente, não é possível que no mundo inteiro, que num país inteiro, que numa cidade inteira, não tem uma pessoa que ame como eu, que goste como eu, gente, pelo amor de Deus, sabe? Aí eu ouvi, né? Não ouço. Eu ouvi umas besteiras dessas assim, eu falei, ai meu Deus do céu, me ajuda a ficar quieta, Senhor. Me controla a minha boca. Me ajuda a guardar minha língua lá dentro da minha boca, pra não falar besteira. Mas é isso, eu não acho que a gente tem que se diminuir, eu acho que a gente tem que se valorizar, a gente tem que não tá bom. E não estou falando do meu relacionamento, porque o que eu tinha que falar pra vocês eu já falei. Estou falando de uma situação que aconteceu, que a pessoa falou meio que isso, e eu acho que assim, eu respeito a opinião. É a opinião que a pessoa tem, então tá tudo bem também. É o modo como essa pessoa enxerga a vida. Essa pessoa tá falando mais dela do que de mim, da minha vida, da minha situação. E beleza, fica com Deus, né? Vai na paz. Continua pensando assim, Deus te abençoa. Mas, né, eu acho que, de repente, a gente passa por tantas outras coisas em que, num relacionamento, em que a gente já tá ali, em cada situação, a gente já tá ali descendo o nosso nível, a gente já tá descendo o nosso nível para aceitar, né? Baixando a nossa para poder aceitar várias vezes, até que chega um momento em que a gente, poxa, peraí, o que eu tô fazendo? Eu mereço mais, eu preciso de mais, eu quero mais. E aí a hora em que a gente aumenta o nosso nível, a gente é criticada. Entendeu? Nossa, muito exigente. Mas vai saber, filho. Vai falar. É igual um ditado que o povo fala assim: os outros vê as pingas que eu bebo, nos tombos que eu levo, uns negócios desses assim. Eu não sou boa com isso, não, gente. Né? E o povo vê as pingas que eu bebo, mas não sabe os tombos que eu levo. Né? Tipo isso. Eu acredito que se o ditado for esse, tá falando mais de tipo, você tá vendo que eu tô bebendo pra caramba, mas você não sabe o tanto que eu já caí na vida, o tanto de coisa que eu fiz. Você não sabe se eu tô bebendo pra poder esquecer esse monte de porcaria que eu passei. Ou então, se for o contrário, você vê os tombos que eu levo, mas não sabe as pingas que eu tomei. Sei lá, gente, eu não sei. Sou muito ruim com esse negócio de ditado. Mas enfim, é isso. Então, talvez as pessoas estejam vendo só as pingas que eu tô bebendo, mas não sabe os tombos que eu levei, né? Não sabe o tanto de vezes que eu abri mão, que eu fiquei quieta, que eu não falei, que eu aguentei, que eu, não, esperei mais um pouco, e fiz mais um pouco, e tava mais um pouco. E isso não é nesse relacionamento, não. Na vida.
no relacionamento anterior, no relacionamento anterior, no relacionamento anterior, né? E aí, quando vê assim, parece, nossa, já passou por tantos relacionamentos, será que não tem uma coisa errada com a pessoa, não? Vai saber, gente. Aí, igual a minha mãe. Minha mãe não teve a oportunidade de sair no relacionamento. Ela ficou a vida toda ali. E graças a Deus que eu hoje, né, por tudo que as mulheres conquistaram, eu tenho o direito de não continuar no relacionamento se eu não tô feliz. Que eu tenho esse direito. Então, é muito estranho, sabe, ver esse tipo de assunto, esse tipo de coisa que as pessoas falam. E a gente tem que engolir a seco sem falar nada, né? Porque às vezes também é melhor você ignorar, né? Mas vamos em frente. Só a gente sabe o que a gente passa, só a gente sabe, só a gente que viveu as relações a fundo, só a gente que tava ali no bom e no ruim. Então, né? E não cabe a gente também ficar. E se a gente não quer, né? Não cabe a nós ficar falando da pessoa que a gente não quer falar, né? Por que os outros têm que vir falar da gente? Mas enfim, é isso. E aí era isso que eu ia falar, que às vezes eu vejo assim, né, as coisas indo embora, as pessoas indo embora, e assim, que eu tenho que aprender a enxergar. Peraí, gente. Não tenho, tipo assim, eu tenho que aprender a enxergar a minha casa como meu porto seguro. A minha casa como meu santuário. E não como um lugar em que as pessoas vêm, passam, vão embora e eu continuo. E eu fico aqui, né? Porque quem vai embora, gente, vai embora, vai para um outro lugar, é outro lugar, é outra visão, sabe? O ambiente não tá contaminado com lembranças, você tá vivendo uma outra história, é uma outra coisa. Só que quem fica com tudo, fica com todas as lembranças, fica com toda a carga emocional que ainda continuou no lugar, no recinto. Então, assim, para quem fica, é difícil, é muito complicado. E é isso. Então, eu tava pensando sobre isso hoje, que transformar essa casa, né, a minha casa, é de alugar, mas é minha, gente, eu pago, então é minha, tá? Em um santuário para mim, um lugar de paz, de conforto, um lugar para onde eu fujo e não um lugar de onde eu fujo, sabe? Para poder descansar, para poder estar bem. Nosso pai tinha mais cabelo que gente, nosso pai. E ao invés de eu ir embora daqui, eu vir pra cá e opa, aqui é meu canto, aqui é meu lugar, sabe? E é isso, gente. Eu ia fazer um vídeo pra vocês de um outro assunto totalmente diferente que esse, mas aí a gente eu entrei nesse assunto com vocês e aí eu lembrei, né, de um certo assunto que rolou e eu vim e acabei falando sobre isso com vocês. E assim, não deixe que as pessoas diminuam o seu sentimento. Não deixe que as pessoas menosprezem o seu sentimento. E para chegar e falar, mas nossa, será que você não tem que rever? Será que você não acha que você está exagerando? Porque se você, né, não fala, você, mas não sei do que, né? Se você fala, você tá exagerando. Se você não fala, né, você fica quieta. Se você tá falando, você tá expondo a pessoa. Então, tipo assim, a mulher tem que passar tudo quieta, tudo calada e tipo, a gente não tem direito nenhum, a gente não pode, né? Nada. Tá tudo bem pros homens, né? Mas pra gente que é mulher, o negócio tá confuso. Então, assim, o mais importante do assunto aqui era sobre... Eita, pimpim! Era sobre a minha casa, né? E nem sei como que ficou esse vídeo, nem sei. Eu tô minando de sono. Eu acho que eu tô começando a falar nada com nada. E é isso, eu acho que se você que é mulher e passa por isso, sabe? Você ainda por passar por coisas, você ainda é julgada sem as pessoas sequer saberem o que aconteceu na sua vida, o que você tolerou, o que você... se reduziu para aceitar, você se diminuiu para aceitar, você ficou lá no seu cantinho para aceitar, para que no final você chegasse no seu final, porque quando você chegasse no seu final você fosse julgada, sabe? Porque quando eu me separei também lá no meu casamento, nossa gente, eu só faltei ser apedrejada. Só faltou isso, eu ser apedrejada. E tipo, gente, eu tô saindo de uma relação onde, né, agora, onde eu contei algumas coisas, preservei o máximo a pessoa, porque assim, né, e ainda eu tô sendo julgada. Pelo amor de Deus. Mas, né, gente, é a vida. A gente sempre vai ser julgada. Então, é isso. Não tem muito pra onde correr, não, gente. É isso aí, a vida é essa. Você vai ser julgado de todas as formas. Então,
Vamos ver como que a gente vai reagir, se a gente vai reagir bem, se a gente vai reagir mal. E entender que as pessoas, quando elas fazem alguns comentários que nos machucam também, além do que você já está machucado, você ainda ouve um comentário que te machuca também. Que isso é sobre a pessoa que tá falando. Ela está falando sobre ela e não sobre você. Sobre o modo como ela enxerga a vida, sobre o modo como talvez ela tenha vivido vida. É sobre o modo como ela enxerga o mundo. Como é a vida dela, o mundo dela, a casa dela, o ao redor dela. É daquele jeito ali que ela está falando. E aí você tem que pensar assim, poxa vida, que pena. Que pena que talvez essa pessoa viva limitada. Viva num lugar onde uma mulher não tem direito de escolher a felicidade. Ela tem que escolher ficar com o que tá mais ou menos bom, né? O que tá levando ela, porque, minha filha, fica aí, dá graças a Deus, porque ó, a pessoa ainda é belezinha, porque ó, no seu ponto aí, você não tá podendo escolher muito não, então abaixa sua bola aí. Caraca, gente, sério? Ah, não aceito isso não. Eu tenho certeza que existe uma pessoa para cada pessoa que quer ser feliz. Eu tenho certeza que existe uma situação, uma vida melhor, um lugar melhor para cada pessoa que deseja isso do fundo do coração. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu não sei se... Parece que eu me perdi um pouco porque eu tô pingando do sono aqui. Não sei nem porquê. Ah, não, eu sei sim. Acordei às 4h pouca da manhã com a insônia. E aí fiquei aqui na cama, dei uma enrolada e depois levantei cedo para ir trabalhar. Então agora eu entendi por que esse sono todo que me deu agora. E também eu relaxei um pouco, né? Sobre todas as coisas que... Ai, peraí. Coisas que veio acontecendo, né? Esse mês todo, né? Na verdade foi essa. Esse mês todo parecia que eu tava exausta. E de ontem pra hoje eu meio que liberei tudo. Depois que eu fiz o vídeo, eu vim pro meu quarto, deitei na minha cama, fiquei aqui, meio que soltei pro universo, sabe? Tentei botar tudo que tinha aqui pra fora, pra poder continuar. Gente, espero que esse vídeo faça sentido na vida de vocês, ajudem vocês. Eu vou encerrar o vídeo porque meu olho vai fechar, eu tenho certeza que meu olho vai fechar, tá bom? E é isso, gente, beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo. Amo vocês, comenta aqui se esse vídeo não ficou doido, se eu não dei uma delirada. Comenta aqui se vocês pensam também dessa forma, de que a gente não precisa abrir mão da nossa felicidade porque tá incomodando alguém, né? E é isso. Beijo grande, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!